Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Cara, a aula de hoje é a aula que eu mais gosto, assim, uma das que eu mais gosto, referente a provas no CPC. É um conteúdo que não é fácil, tem inúmeras cascas de banana. Normalmente as questões da FGV caem contextualizadas, tá? Então você não basta entender a letra da lei. Se você falar de VUNESP, aí já é mais realmente letra de lei, mas a FGV é mais contextualizado, tá? Então vamos lá. Primeiro, não posso deixar de esquecer, quem gostar do vídeo aí, dá um like, ajuda muito no canal. Compartilhe com algum amigo, compartilhe com alguém. Isso vai me ajudar muito na divulgação dos vídeos. Vamos começar. Primeiro, no capítulo de provas, nós temos uma seção, uma parte que fala da produção antecipada de provas. Diz assim no 382: na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair, né? Repare, a produção antecipada da prova, como é algo que não é regra no CPC, a regra é acontecer aquela cronologia básica, né? Entrar com uma inicial, ter uma contestação, começar a fase probatória, a fase de instrução probatória, né? As alegações finais e sentença. A produção antecipada ela, ela rompe com essa ideia tradicional e por isso tem que justificar a sua necessidade, né? Qual é a necessidade do requerente entrar com essa ação probatória, né? Então, no parágrafo 1º diz: o juiz determinará de ofício ou a requerimento, então pode ser pelos dois, a citação dos interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo ser inexistente o caráter contencioso. Então, o juiz ele determinará a citação dos interessados. Quais são os interessados? Enfim, depende do caso concreto. É um elemento casuístico, né? Então, ele vai determinar a citação dos interessados na produção da prova. Parágrafo 2º. O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Por que esse parágrafo 2º é importante? Porque na ação de produção antecipada de prova, apenas analisa-se as formalidades para a ação. Essas questões referentes ao mérito não são tratadas pelo juízo. Mais à frente, vocês vão ver, inclusive, aí é uma observação, porque eu já vi cair em prova, que essa ação de produção antecipada de prova, ela não causa prevenção, ou seja, ela, no âmbito da competência, ela não gera prevenção do juízo, tá? Não é gerado a prevenção do juízo, então esse é o primeiro ponto. Tudo bem? E o segundo ponto é que nessas ações de produção antecipada de prova, elas são comumente utilizadas para evitar litígio ou garantir a autocomposição. Essas ações têm por esse fim. Por que eu vou entrar com uma ação de produção antecipada de prova? Normalmente, para que eu consiga as provas, e aí isso tende a afastar, esse é o objetivo máximo dessa ação, tende a afastar a questão do litígio, a questão contenciosa, né? Porque aí vai estar tudo provado, documentado, homologado, e isso tende a afastar justamente o litígio e garantir a autocomposição, porque uma das partes percebe que realmente deu ruim para ela. Opa, deu ruim para mim. Tem muita prova ali, foi homologado, está em juízo, enfim, não vou arriscar mais não. Entendeu? Então tá aí a produção antecipada de prova 382. Próximo card. Confissão, né? A confissão 392. O que diz o 392?
não vale como confissão, tá? Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. A confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Então, não vale como confissão. Não é confissão. A admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Então, de um lado, você tem a admissão em juízo, de direitos indisponíveis. Essa admissão em juízo de direitos indisponíveis, isso não vale como confissão. Não vale como confissão. Isso não vale como confissão. Não vale. A confissão ela será ineficaz se feita por quem não for capaz de direito, né, do direito a que se refere os fatos. Quem não for capaz de dispor do direito, por que está confessando algo? Se nem tem interesse na ação, se não é alguém que realmente detém aquele direito. Então ela será considerada ineficaz. Já a confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Por quê? Toda vez que tiver um representante, esse representante ele terá um limite de poder. Aqui ele extrapola o poder e aqui ele extrapola o poder. Então a confissão ela só vale dentro desse trecho aqui, ó. Dentro desse trecho onde ele há poder, onde ele apresenta poder. Então, dentro desses limites aqui, a confissão ela é eficaz. Superou os limites, a confissão será considerada ineficaz, porque a representação apresenta limites bem interpostos na procuração. Tudo bem? Então, releitura do 392. Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. A confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Parágrafo 2º. A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Tranquilo. Produção antecipada. A produção antecipada de prova será admitida nos casos em que o juízo... Aqui é muito interessante, ó. Veja bem, há algumas situações, a causa é a competência da Justiça Federal. Será a competência da Justiça Federal, do juiz federal, quando envolver a União Europeia. O que é a União Europeia? A gente chama de UEE. Ou seja, quando envolver causas em que tenha a União como interessada ou parte, causas em que tenha empresa pública como parte ou interessada, ou entidades, tá, autárquicas barra fundacionais. Então, quando envolver a União, empresa pública, entidades autárquicas ou fundacionais, competência da Justiça Federal. Só que às vezes, meu caro, por limitação material, não há Justiça Federal. Quando não houver Justiça Federal, a competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal será da Justiça Estadual. Então, o juízo estadual apresenta a competência residual. Apresenta a competência residual. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto nesta seção àquele que pretende justificar a existência de algum fato
ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Então, veja, a produção antecipada, às vezes, ela serve apenas para justificar a existência de algum fato ou relação jurídica, né? Para simples documentação, cara, sem caráter contencioso. Eu só quero realmente garantir, garantir, garantir a permanência, permanência, permanência da prova. E aí, para eu garantir a permanência da prova, eu preciso justamente entrar com essa ação. E às vezes não tem caráter, muitas vezes não tem caráter contencioso. Tudo bem? Então, tá aí. Tranquilo também, avançamos. Depoimento pessoal. Cabe à parte, artigo 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal de outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer, ou comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Parágrafo 2º. É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. Parágrafo 3º. O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer inclusive durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Temos alguns pontos, muitos pontos para destacar. Muitos pontos. Tá? Então, cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte. Tudo bem. Então, tem uma parte. Parte 1. Temos a outra parte. Tá? Temos a outra parte. É a minha parte. Parte 2. Aqui você vai ter o requerimento de depoimento pessoal. Ok? Então, primeira parte, tranquilo. A segunda, que é o parágrafo 2º, fala o seguinte, é a famosa pena de confesso. Aqui eu quero fazer um raciocínio legal com vocês. Cara, no CPP, aqui, vamos primeiro falar no CPC aqui. A pena de confesso é o seguinte, o cara ele não comparece, ou quando ele comparece ele fica quieto. Ele vai sofrer a pena de confesso, ou seja, é como se ele tiver... E aí há o silêncio aqui, o silêncio no CPC, ele pode sim, gerar prejuízo probatório, desabonador em julgamento. Tá? Isso significa o quê? Significa que o cara que ficar em silêncio, o juiz pode considerar isso como má-fé processual, por conta do princípio da cooperação processual, e isso pode desabonar e influenciar na sentença. Essa é a pena de confesso. Quando a gente fala em CPP, a situação muda, porque no CPP o silêncio não pode ser incriminador, tá? Porque existe no CPP a prerrogativa do princípio da não autoincriminação. Então, eu tenho o direito de não me autoincriminar, de não me prejudicar perante a esfera criminal. Então, o meu silêncio não pode ser desabonador como é no processo civil. Então, no CPP tem essa diferença do CPC, que às vezes passa despercebido. Tá? Então, quem está muito imerso na lógica do CPP acaba errando questão que fala sobre pena de confesso, porque imagina que o silêncio não pode ser desabonador, mas no CPC pode, no CPP que não. Então, parágrafo 2º, avançando. É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório. Vamos supor, se eu ainda não depus, se eu assistir ao interrogatório de quem está depondo, isso pode influenciar meu depoimento. E para evitar essa influência no meu depoimento, eu não deixo que essa pessoa que ainda não depôs, ela não pode assistir. Porque o objetivo é garantir um depoimento imparcial e um depoimento que condiz com a veracidade, com a verdade real dos fatos. Parágrafo 3º. Aqui o parágrafo 3º é muito simples, ele apenas autoriza o depoimento pessoal por meio de videoconferência,
né, aqueles depoimentos pessoais que sejam online. Isso facilita a questão da primazia do mérito, né? É uma flexibilização da primazia das formalidades para garantir a primazia do mérito, tá? Então, autoriza essa parte. Então, do depoimento pessoal, artigo 385, isso é fundamental. Beleza. Avançando. Da produção antecipada da prova. Artigo 382 diz o seguinte: na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos. Ok, isso a gente já viu. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a citação dos interessados, nós já vimos. O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, porque estaria entrando no mérito, nem sobre as respectivas consequências jurídicas, já vimos também. Depoimento pessoal, a parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados, a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo, acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessivo, que coloquem em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3º, que é o cônjuge ou parente em grau sucessivo. Esta disposição não se aplica às ações de Estado e de família. Isso aqui, do depoimento pessoal, é uma parte, tem a pena de confesso, mas também tem as limitações da pena de confesso, porque tem influência, querendo ou não. Aí a gente fala pela teoria do diálogo da fonte, né? Pela teoria do diálogo das fontes, querendo ou não, o CPP apresenta influência no CPC. Apresenta essa influência no CPC. Em que sentido? Cara, se for um fato criminoso ou torpe, eu não preciso falar, eu não vou estar sujeito a pena de confesso nesse caso, porque é algo criminoso, o princípio da não autocriminação me protege. Então, tranquilo. E se for um sigilo profissional, também estou protegido. E se for algo que eu não posso responder sem desonrar a mim mesmo ou aos meus parentes, em algum grau sucessível, né, que é até o 3º grau. Até o 3º grau, que é o último grau sucessível. O 4º grau, primo, por exemplo, já não entra, porque não é um grau sucessível. Então, até o 3º grau, eu posso proteger, caso ocorra desabone a honra, né? Então, eu posso proteger ali o meu parente ou a mim mesmo, tá? E não estou sujeito a pena de confesso nessa situação. Ou que coloque em risco, né? Coloque em perigo a vida do depoente, né, quem está depondo, ou das pessoas referidas no inciso 3º, que é novamente seu cônjuge ou algum parente em grau sucessível, tá? Então, se for algo criminoso, anota aí, criminoso ou torpe. Se for algo que envolva o sigilo profissional, sigilo profissional. Se for algo que implique em desonra, e aqui envolve própria ou parente em algum grau sucessível. E se for algo que coloque em risco, em perigo a vida do depoente, se for 1, 2, 3 ou 4, não haverá, está protegido pela pena de confesso, tudo bem? Então, o depoimento pessoal, é exatamente isso, tá? É exatamente isso, o depoimento pessoal, tá? Beleza, tranquilo, vamos avançar. Artigo 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que, parágrafo 1º,
O arrolamento de bens observará o disposto nesta seção, quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. A produção antecipada de prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou no domicílio do réu. A produção antecipada de prova não previne competência. Aqui é competência. Esses parágrafos e esse artigo fala sobre a competência no que tange à produção antecipada. E como ocorre a competência? Ocorre da seguinte forma. A competência ocorre da seguinte forma. A produção antecipada, a competência ela segue a prova, né? Então a competência, a regra geral é que a competência segue a prova, ou seja, onde a prova deve ser produzida é o primeiro lugar de competência. O primeiro lugar de competência é onde a prova deva ser produzida. Ok, o que isso significa? Significa que a prova, a competência acompanha a prova. A competência acompanha a prova. Subsidiariamente, no foro do domicílio do réu, que é a regra geral. Segundo, subsidiariamente, tá? No domicílio do réu. Subsidiariamente no domicílio do réu. Tudo bem? E a produção da prova, antecipada de prova, não previne a competência. Tá? Não há prevenção. A gente já havia falado disso, né? Não há prevenção. Tá? Não há prevenção. Então, quando a gente fala de competência, cara, eu vou marcar, porque competência cai em toda prova. Ou, se não cair, ela vai cair no próximo ano, tá? É um tema recorrente. Então, quando alguém perguntar qual é a competência na ação de produção antecipada de prova, você vai na hora lembrar de mim e vai falar: a competência acompanha a prova. A competência acompanha a prova. Então, a competência é onde a prova deva ser produzida, ok? E subsidiariamente no foro do domicílio do réu, tá? Observação: a interposição, né? Interposição não, mas a entrada com essa ação, a inicial de ação de produção antecipada de prova, não previne a competência. Não há prevenção de competência nesse caso, tá? Então, tranquilo. Artigo 390, a confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial, e a confissão provocada constará em termo de depoimento pessoal. Tranquilo. A produção antecipada de prova será admitida nos casos em que... Isso é o artigo 381, tá? A gente já viu. Tá só relembrando. O arrolamento de bens observará o disposto nesta seção, quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. A produção antecipada de prova é de competência do juízo do foro onde esta deve ser produzida, ou do foro do domicílio do réu. A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Artigo 434, incumbe à parte instruir a petição inicial ou contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas a sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes. A parte tem que instruir a petição inicial. Ponto. É simples. A parte deve instruir a petição inicial. É difícil entender isso? Cara, se eu entro com uma ação, eu tenho que instruir a ação com provas. Fora isso, a ação vai ser julgada sem resolução de mérito. Não tem como, entendeu? Você tem que analisar ali a plausibilidade e tudo mais, mas assim, o juiz ele quer provas. Ele quer que você instrua a ação. A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando todavia os litisconsortes, nas ações que versarem sobre bens imóveis
ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá a senha do outro, salvo se o regime de casamento for de separação absoluta de bens. Vou ler de novo, porque cai, tá? De novo, a confissão judicial, artigo 391, tá? A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudica todo o vício do litisconsórcio. Nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá a senha do outro, salvo se o regime de casamento for de separação absoluta. A produção antecipada de prova será admitida nos casos em que o arrolamento de bens observará o disposto nesta seção, quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. Já vimos. Artigo 392. Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Direitos indisponíveis não podem ser confessados. A confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se refere aos fatos confessados. A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que esta pode vincular o representado. Questãozinha aí pra gente meter bronca, né? Vamos lá. Antônio demandou em face de Maria, pretendendo comprovar a extensão do dano material. Requereu ao juízo da causa desse processo a admissão da prova pericial que fora produzida em processo anterior, na qual ele havia demandado em face de José. Então, a prova em processo anterior, a gente fala em prova emprestada. É cabível sim, desde que passe pelo contraditório. Pronto. A atividade probatória realizada no primeiro processo concluiu a existência de dano e mensurou sua dimensão com efetivo contraditório entre as partes. Então, teve contraditório, a prova é válida. Nesse cenário, quanto à produção de prova emprestada, tá? O que o magistrado dirá corretamente se indeferir, pois cabe a José juntá-lo diretamente ao processo; indeferir, uma vez que não se admite prova típica no processo, prova típica é admitida; indeferir, pois violaria o princípio do contraditório, está parecendo ser essa; deferir, uma vez que foi respeitado o princípio do devido processo legal, não se trata disso; deferir e ingressar no processo como prova pericial, não se trata disso; indeferir, pois cabe a José juntá-lo diretamente ao processo, também não se cabe a isso. Letra C. Por quê? Porque em nenhum momento essa questão falou que essa prova emprestada, ela passou pelo crivo do contraditório, e na ausência disso não passou. Ou seja, ele simplesmente pegou uma prova e considerou no processo. Então o juiz deve indeferir porque violaria o princípio do contraditório. Tudo bem? Letra C de casa. Depoimento pessoal. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordenar de ofício. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal é advertida da pena de confesso, não comparecer, ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe a pena, né, que é a pena de confesso. É vedado a quem ainda não depois assistiu o interrogatório da outra parte. O depoimento pessoal da parte residir em comarca, seção, subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo, poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer inclusive durante a realização da audiência de instrução e julgamento. A produção antecipada de prova será admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil de verificação de certos fatos ou apenas da ação, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, o prévio conhecimento do fato possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Então, artigo 381, a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que haja fundado receio e que venha a tornar-se impossível ou muito difícil de verificação de certos fatos, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. A parte não é obrigada a depor sobre os fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados, a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo, acerca dos quais não possa responder sem desonra própria do seu cônjuge, seu companheiro ou parente em algum grau sucessivo, que é até terceiro grau, que coloquem em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso terceiro, que é o cônjuge ou parente em algum grau sucessivo. Esta disposição não se aplica às ações de Estado e às ações de família. Na petição, artigo 382, na petição o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade da antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a produção conjunta acarretar excessiva demora. Neste procedimento não se admitirá defesa ou recurso, salvo contenção que indeferir totalmente a produção de prova pleiteada em recurso originário. Artigo 381 diz o seguinte: a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que o arrolamento dos bens observará o disposto nesta seção, quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de apreensão. A produção antecipada de prova de competência de juízo do foro onde esta deve ser produzida ou de foro do domicílio do réu. A competência antecipada da prova não previne a competência do juízo. Já vimos várias vezes isso.
Artigo 390. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poderes especiais. A confissão provocada constará do termo de depoimento pessoal. Artigo 425. Fazem a mesma prova que os originais. Aí a gente está falando de provas. Quais são as provas, né? Vamos lá. O CPC ele fala das provas. Ele fala quais são os tipos de provas, quais são os tipos de provas válidas. Que são as provas típicas, né? E existem provas atípicas também. Vamos lá. O 425 fala o seguinte. 425 fala o seguinte. Fazem a mesma prova que os originais. As certidões textuais de qualquer peça dos autos, protocolos de audiência ou do livro, enfim, os translados ou certidões extraídas do ofício público de instrumentos, as reproduções dos documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público, as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. Então isso aqui cai, tá? As cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a sua autenticidade. Os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado o seu emitente, sob as penas de leis, que as informações conferem o que consta nos originais. As reproduções digitalizadas de qualquer documento público, quando juntadas aos autos pelos órgãos de justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral, por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Então, tá aí, tá? Tá aí, ó, tá artigo 425. Artigo 391. A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando todavia os direitos consortes. Nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá a senha do outro, salvo se o regime de casamento for de separação absoluta. É lícito à parte provocar ou provar com testemunhas, né, nos contratos simulados a divergência entre a vontade real e a vontade declarada, nos contratos em geral os vícios de consentimento. Então, 446 diz: é lícito às partes provar com testemunhas, nos contratos simulados, a divergência entre a vontade real e a declarada. Tá? Nos contratos em geral, os vícios de consentimento. Então, nos simulados, normalmente é aquele onde há simulação. Então, você tem a vontade real e você tem a vontade declarada. Nos contratos em geral, eu posso provar vícios de consentimento. Tá? Erro, por exemplo, dolo, coação. Tá? Então, a gente tem os vícios de consentimento que geram justamente a ineficácia. Tá? Vamos lá. Artigo 392. Não vale como confissão a admissão em juiz de fatos relativos a direitos indisponíveis. A confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de expor o direito. A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode se vincular. Então, a ata notarial. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar em ata notarial. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal de outra parte, a fim de que este seja interrogado na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal é advertida da pena de conversa não compareceu ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte o depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo, poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal de outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz. Então, nós temos aí depoimento pessoal, já vimos produção antecipada, já vimos a questão do juízo estadual, né, que ele tem a competência subsidiária, caso não haja vara federal. Né? A gente já viu que a parte não é obrigada a depor sobre alguns fatos, como, por exemplo, fatos criminosos a seu respeito. Né?
cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo, acerca das quais não possa responder sem desonra própria ou do seu cônjuge, seu companheiro ou de parente em algum grau sucessivo, que coloque em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3º. Esta disposição não se aplica nas ações de estado de família, tá? 389. A confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade do fato contrário ao seu interesse e favorável ao seu adversário. A confissão judicial ela pode ser espontânea e provocada, né? Quando for arrolado como testemunho, o juiz declarar-se impedido, se tiver conhecimento dos fatos que possam influir na decisão. Senão, né? Então tá aqui. A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando todavia os litisconsortes. Então tá aí também. Data notarial, a gente já falou que a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado. Não vale como confissão a admissão em juízo dos fatos relativos a direitos indisponíveis. Tá? Da produção antecipada, o juiz determinará de ofício a requerimento da citação dos interessados na produção da prova. A confissão judicial faz prova contra o confitente, já falamos, né? A disposição que derroga, né, que fala que a parte não é obrigada a depor sobre fatos, esta disposição não se aplica nas ações de estado de família. A confissão judicial ela pode ser espontânea ou provocada. Se for espontânea, ela é feita pela própria parte ou por representante. A confissão provocada constará de termos de depoimento pessoal. A confissão judicial faz prova contra os confitentes, não prejudicando todavia os litisconsórcios. Se for ações que versem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sendo outro, salvo em regime de separação absoluta de bens. Quando a parte sem motivo justificado deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e elementos de prova, declarará na sentença se houver recuso de depor. Nos fatos, não vale como confissão a admissão ao juiz fatos relativos a direitos indisponíveis. A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. A parte não é obrigada a depor sobre os fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados. Tá? Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo que o juiz, todavia, consulta de notas breves. Então, por exemplo, depoimento pessoal. O depoimento pessoal ele tem que corresponder à máxima primazia da realidade. Tá? Eu tenho que ter ali a primazia da realidade, o máximo possível. Tá? A verdade dos fatos ela tem que vir à tona, o máximo possível. E aí, por isso que o juiz ele não admite que, primeiro, que esse depoimento pessoal ele não pode servir de escritos anteriormente preparados. Então, a parte não pode vir com um caderno cheio de anotações e ler o caderno. Não pode, tem que ser verdadeiro, em tempo real, simultâneo e espontâneo. Então, aqui garante o que? A espontaneidade do depoimento pessoal. Depoimento pessoal. Então tem que ter ali a espontaneidade do depoimento pessoal, tá? Mas isso é diferente de consultar notas breves, tá? Notas breves eu posso consultar para esclarecimento, tá? Então notas breves eu posso. Agora, usar um caderno com toda a anotação e ficar lendo o caderno, isso eu não posso, porque isso não é um depoimento pessoal, não tem espontaneidade, não é real, tá? É algo fictício, é algo construído, então serve de nada. Então, por isso que o artigo 387 diz: a parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta de notas breves, desde que objetive em completar esclarecimentos. Tá? Então, galera, finalizamos aí a revisão de provas, tá? 40 minutos. Peço aí vocês que deixem um like, tá? Deixe o seu like. Compartilhe também com alguém que esteja no mesmo propósito, então deixe o seu compartilhamento e um comentário positivo também me ajuda, né, me incentiva a produzir mais e mais conteúdos para vocês.
Já temos aí longas horas de aula de CPC, de CPP, de revisão geral. Tá? Espero estar ajudando vocês aí nessa construção e nessa caminhada, porque vocês estão caminhando e eu também estou. Tudo bem? Agradeço pela atenção de todos, cumprimento a todos, bons estudos, grande abraço.